Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Todos acharam? Amém. Tem mais alguém folheando aí? Amém, irmãos? Amém. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando a amada igreja. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos que estão com algum propósito de oração, nós temos aqui o recipiente que foi destinado para nós colocarmos as nossas petições, orações e súplicas, para que nós possamos estar junto com você, apresentando em oração na mão do Senhor. Você ora de lá e a igreja também ora junto com você. Amém, irmãos? Então, se você tem algo, pega um papel, escreve e traz aqui e coloca nesse recipiente. Amém? Amém. Irmãos, a palavra de hoje, ela vai estar falando um pouco sobre a história de Judas, que a epígrafe do texto vai falar sobre o suicídio de Judas. E o texto, o título que eu trago para os irmãos hoje é Decisões que trazem vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, diante desse texto que nós estamos lendo, vamos estar encontrando uma história de horror que poderia ser uma história que traria benefício tanto para a vida de Judas como para a nossa vida nos dias atuais. Vamos ver um homem que tomou uma atitude e na hora da consequência ele não tinha ideia nem noção que estaria acontecendo aquilo com Jesus, pois o seu pensamento era totalmente diferente. Vamos ver que Mateus está nos dizendo que Judas, ele toma o dinheiro e joga no templo. E vamos ver que Judas, ele passa por várias etapas para que pudesse estar levando esse dinheiro que era preço de sangue, pois ele tinha vendido a Jesus. E ele vai ao templo. Quando ele vai ao templo, ele vai passar pelo pátio dos gentios, ele vai passar pelo pátio das mulheres, até chegar ao pátio dos israelitas.
E dali ele não poderia mais passar para o pátio dos sacerdotes. E dali ele chama os sacerdotes, os anciões, os líderes daquele povo e pede para que pudesse voltar aquilo que ele tinha feito. E aqueles próprios que colocaram Judas para fazer tamanha atrocidade viraram as costas para ele. E naquele momento Judas joga o dinheiro, as 30 moedas de prata, e sai correndo desesperado. E ele vai para poder se enforcar. Glória a Deus. Vamos ver que o suicídio de Judas é a indicação final de que o seu plano tinha fracassado. A intenção de Judas não era aquela. Judas, ele queria mudar a opinião de Jesus. Ele queria mudar os projetos de Jesus. Ele queria mudar o pensamento de Deus. Ele queria fazer com que toda a história que já estava escrita pelo próprio Deus de Deus para a salvação dos homens, ele queria que Jesus fosse um libertador de Roma para Israel. Ele queria que Jesus fosse um revolucionário, um militante dos seus propósitos. E Jesus, ele não veio para isso. Aqui a gente vai encontrar algumas verdades sobre os nossos pensamentos em detrimento da vontade de Deus, ou as nossas vontades em detrimento daquilo que Deus estabeleceu. Porque Judas queria mudar o pensamento de Deus. Ele queria que as decisões de Jesus fossem as suas decisões, conforme o seu parecer. E ele vai e peca, porque ele transgride a palavra de Deus. E o pior é, além de nós estamos indo para um lugar de desobediência, ainda querer forçar outras pessoas a estar caminhando nesse caminho. Só que eu quero dizer que esse caminho fora dos mandamentos de Deus para a nossa vida é suicídio. É uma morte espiritual. Nós estamos tomando um veneno que nós iremos morrer espiritualmente quando nós queremos mudar a cabeça de Deus, porque isso nos adoece e depois ele nos mata. Porque a primeira circunstância que nós iremos ver é que as pessoas não estão concordando conosco ou não querem estar andando pelos meus preceitos, porque elas não me entendem e estão querendo até me julgar, porque as pessoas estão querendo estar debaixo da orientação, caminhando com Jesus. Eles não estão para mudar o caminho, os passos de Jesus. Eles estão ali para caminhar junto com Jesus. Aleluia. E Judas queria tirar o pensamento de Jesus dos discípulos. Ele queria fazer uma revolta em Israel. E Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Talvez o seu pensamento e o meu seja bom, mas o de Deus é melhor, traz vida. A gente vai ver algumas verdades na vida de Judas. Pois Judas foi um homem que andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus trouxe oportunidade imensa para Judas cuidar do dinheiro,
da obra missionária. E Judas, por mais conselhos e direções que Jesus estava dando para ele estava pegando desse dinheiro para poder estar utilizando nos seus pensamentos, numa revolução. E Jesus estava querendo transformar vidas e não arrumar confusão. Glória a Deus. E a gente vai ver algumas coisas aqui. O que acontece nessa vida de Judas. Primeiro, é que o mais terrível sobre o pecado é que nós não podemos voltar atrás. Não podemos desfazer o que já fizemos. Olha o que é que Judas fez. Judas pecou contra Deus, transgrediu algo que Jesus estava ensinando para ele. Mas ele não quis ceder à vontade de Deus, ao ponto que ele vende a Jesus. Por quê? Porque Jesus não queria fazer o que estava na sua mente. E ele vai e vende a Jesus para ver se Jesus muda de ideia. E na hora que ele vê o que ele fez, cai a ficha. Meu Deus, eu levei um inocente para ser crucificado. Entreguei um inocente na mão de pessoas que são mais. E agora o que é que eu faço? Não tenho o que fazer. Aqueles próprios que incentivaram, que abraçaram a ele, dizer: rapaz, você está certo. Aqueles próprios que na hora de fazer o mal disse: você está certo, não é para tratar assim. O caminho que eles estão levando, eles podem mudar. Foi o próprio que na hora que ele estava na situação de desespero, viraram as costas para ele. Disse: não, nós não temos nada a ver com aquilo que você produziu. Você que paga o seu preço. O difícil de nós transgredirmos a palavra de Deus é nós sabemos que a transgressão, a atitude errada que nós tomamos, não tem como voltar atrás. Aleluia. Judas, ele pega o dinheiro e joga lá no templo, e nem aquele dinheiro que vieram dos sacerdotes, dos líderes daquela época, serviria para colocar dentro do templo. Por quê? Porque foi um dinheiro de transgressão. E eles viraram as costas para Judas. E Judas, desesperado, porque caiu a ficha daquilo que ele fez, ele agora vai e quer se esconder. E a forma de se esconder é querer tirar a sua vida. Não precisa, irmão, ser muito velho para poder passar para vocês qual é o sentimento de a gente ter feito algo e depois a gente querer retornar. É a gente ter o nosso salário e saber que o salário que a gente tem, primeiro, as obrigações de casa, é nós pagarmos a conta da luz, é nós pagarmos a conta da água, é nós comprarmos os mantimentos para nós e para os nossos filhos. Aí depois é nós pagarmos a quem devemos. Aí depois a gente vê e olhar: deixa eu ver se dá para eu comer uma pizza. Aleluia. Isso, cristão. E muitas das vezes não. O dia de amanhã só pertence a Deus. Não, vamos comprar aquele contra filé, vamos comprar. E quando chega no outro dia a conta vem, e a gente vê: meu Deus do céu, não era para eu gastar daquele dinheiro que eu gastei ontem. E agora, se eu pudesse voltar atrás, a água não teria sido cortada, a luz não teria sido cortada, eu não estaria passando por isso, não teria vindo na minha porta me dizer desaforo. Quantas pessoas, por ter o sentimento de querer conhecer algo que é proibido, vai e conhece. E quantas pessoas que o diabo dentro da igreja
fizeram conhecer a maconha, a pedra, a cocaína, o cigarro, a bebida, e não conseguem mais retornar para a presença de Deus. Se nós sairmos aqui, irmãos, e formos no centro agora, pegar todas aquelas pessoas que são drogadas, você abrir a palavra, elas vêm para escutar, porque 90% dela é desviado da presença de Deus. Quantos deles queriam estar? Não, eu não queria mais usar isso, pastor. São situações na nossa vida, são sentimentos na nossa vida que devem trazer reflexão. Cuidado com as decisões que você toma, porque em vez de trazer vida, pode trazer morte. Se o nosso pensamento hoje é: se eu fizer algo, vai ter a consequência, eu não posso voltar atrás, qual é o meu pensamento? Rapaz, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer. Aleluia. Isso tem que trazer uma reflexão dentro de nós. Bote uma coisa na sua cabeça, você que é cristão: se você não vigiar no seu casamento, você vai perder o seu casamento. Se você não vigiar no seu trabalho, você vai perder o seu trabalho. Se você não vigiar na presença de Deus, você vai morrer espiritualmente. Porque se nós não nos atentarmos, a gente pode chegar na situação de Judas e não conseguir voltar atrás. Nós precisamos entender que uma decisão pode mudar toda uma história de vida. E por causa disso, chegou: rapaz, isso aqui eu tenho a vontade de conhecer, mas rapaz, eu vi fulano, entrou nisso daqui, acabou com a vida dele. Rapaz, deixa eu pensar direito, não quero não. Judas queria mudar o pensamento de Deus, e muitas das vezes é assim na nossa vida. Por mais situações que nós estejamos passando, a minha confiança está no Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Judas é que aquilo que poderia trazer algo de bom para ele, aquilo se tornou algo que ele passou a odiar. Ele fez: não, vou lá, vou colocar os príncipes dos sacerdotes, dos líderes, para poder pegar a Jesus. E quando Jesus estiver na mão deles, Jesus vai tomar uma ação, e nós vamos puxar a espada e vamos começar uma revolução. Jesus pregou 3 anos e meio. 3 anos e meio, Judas não conhecia Jesus. Cuidado com aquele youtuber que tem lhe apresentado um Jesus que é fictício. É o Jesus da Disney. O Jesus que você procura, as Escrituras estão aqui para te falar. Aleluia! Ele tem um caminho para você, ele tem uma verdade para você, ele tem uma orientação para você, ele tem libertação para você, ele tem saúde para você, ele tem milagre para você, ele tem revelação para você. Aleluia! Jesus é um ser que está vivo no meio de nós, ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus! E quando ele está falando através da sua palavra, ele está nos orientando, abrindo a nossa visão, porque nós somos seres humanos. Aquilo que estava trazendo algo que Judas pensava que era bom, Judas agora está odiando. Ele quer sair daquela situação, mas não tem como. Por quê? Porque era para ele ter pensado nisso antes. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus! Eu quero dizer algo aqui na vida de Judas, muito importante. É que por causa da transgressão de Judas, ele vai
se matar. A decepção na sua alma foi tão grande que ele quis tirar a sua vida. Ele perdeu uma grande oportunidade. Primeiro, de ele permanecer com a sua vida e morrer como um mártir de Cristo. Porque se nós formos olhar, ele ia morrer, ele não se matou. Mas não era melhor morrer com Jesus? Às vezes a gente coloca uma barreira tão grande para poder servir a Jesus, e parecendo até que sem Jesus a gente vai viver eternamente. Irmãos, Jesus nos instruiu que o dia de amanhã pertence a Deus. Não é melhor se eu morrer com Jesus e estar com Ele na eternidade? E a gente receber a glória, a recompensa daquilo que a gente trabalhou para Jesus. Porque quando de nós aqui chegamos doentes aqui na igreja, eu mesmo fui um caso disso. Me levaram 3 vezes para me matar no canal. 3 vezes e não me mataram. Quando Jesus me revelou, eu falei, eu quero mais o que da vida sem Jesus? Porque se eu tivesse morrido sem Ele, eu estaria no inferno. Então hoje eu me alegro em viver uma vida com Jesus. Porque independente se eu vou morrer amanhã, 100 anos, 50 anos, eu quero morrer com Jesus. E se Ele voltar, vou subir junto com Ele. Quantas pessoas chegaram aqui doentes, que não sabiam nem se ia chegar no dia de amanhã, a família preocupadíssima, porque não sabia se a pessoa ia chegar a 30, 40 anos. Casamentos destruídos, situações destruídas, depressão, e Jesus dando vida, cuidando, zelando. É melhor você morrer com Jesus, porque tem recompensa. Meu Deus, Judas perdeu uma grande oportunidade de morrer com Jesus e ser reconhecido por nós na sua história, assim como nós reconhecemos os outros discípulos. Como nós falamos da samaritana, chegou trazendo vergonha, mas quando encontrou Jesus, eu vou te dar água que quando o povo tiver sede, vai olhar para você e vai saciar. Me dá essa água, Jesus, toma aí o Espírito Santo, vai falar lá no meu nome. Aleluia. E o povo começou a escutar aquela mulher. Você sabe o que é isso? É o que Jesus tem para dar para a igreja essa noite, vida, e vida com abundância. Nós seremos lembrados pelaquilo que nós estamos vivendo com Jesus, mesmo após a morte. A minha mãe era crente, a minha avó era crente, meu tio era crente, meu tio era cristão, ele ia para a igreja orar por mim, por isso eu estou aqui até na morte, você será lembrado. Aleluia! Glória a Deus! Até na morte as orações do servo falam. Aleluia! Eu estou aqui porque a minha avó era crente da Assembleia de Deus. Aleluia! Pastor, ele tomou decisões que mudou a sua vida e trouxe o suicídio. Verdade. Decisões que podem levar a vida. E nós precisamos entender. Quando bater na sua porta, pense 2 vezes. Porque a decisão que você tomar, você não consegue voltar atrás. Você vai ter que arcar. E Judas não conseguiu arcar com isso. Ele foi tirar a sua vida para ver se encontrava paz na decisão que ele teve. Mas Deus não quer isso aqui essa noite. E a gente vai ver que o decorrer da história vai dizer que Jesus foi levado a pulsos
Pilatos, que era o prefeito da Judéia, ele foi levado no capítulo 26, ele foi levado para ser perante ao Sinédrio, perante ao sumo sacerdote Caifás. E eles ali estavam procurando algo para poder incriminar a Jesus. E a única coisa que eles acharam para incriminar Jesus era que Jesus blasfemou, porque Jesus disse que ele era o Cristo enviado por Deus. E para eles era uma blasfêmia, porque eles estavam procurando algo para intentar contra Deus. Só que ali haveria um problema, que os judeus eles tinham uma limitação. Eles poderiam julgar pequenas situações do povo, mas eles não poderiam condenar ninguém à morte. Aleluia. Eles tinham que levar ao governo de Roma. E Pôncio Pilatos era o prefeito da Judéia. E Jesus foi levado para lá. Vamos ver que os judeus levaram a Jesus com a acusação que ele era blasfemador. Mas quando chega lá, isso não era uma ocasião para se crucificar a Jesus. Pôncio Pilatos jamais iria olhar e dizer: não, vamos crucificar a esse aí que vocês pedem, pois a transgressão dele foi muito grande. Ele não ia fazer. Primeiro é dizer: cuida dos seus negócios religiosos, não traga até a mim essas pequenas causas. E nós iremos ver que os líderes, eles vão acusar em Jesus, para que tivesse acusações fraudadas, para que Jesus fosse levado para ser crucificado. Primeiro, ele vai dizer que Jesus era um revolucionário, que veio para mudar os parâmetros de Roma. A gente vai ver que Judas pediu a sua morte, porque ele queria que Jesus fosse um revolucionário, e Jesus não foi. Jesus não estava ali para isso. E Pôncio Pilatos, ele sabia que isso era uma inverdade, pois eles via a caminhada de Jesus. Jesus era tão falado que Herodes ouviu falar sobre Jesus. A gente vai ver também que eles vão dizer que Jesus estava incitando o povo a não pagar impostos, aonde ele próprio foi indagado, dizendo: olha, é lícito a gente pagar imposto? Ele vai pegar a moeda e dizer: olha, de quem é essa figura? Do imperador. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele mesmo vai mandar Pedro ir pegar um peixe e lá está a moeda para poder pagar. Aleluia. E terceiro, ele estava afirmando que Jesus era rei e estava acima de César. Então a gente vai ver que houve toda uma armação, arrumaram testemunha para que pudesse estar acusando a Jesus. E vamos ver que Pôncio Pilatos vai começar a perguntar a Jesus. As pessoas estão falando e tu não dizes nada. As pessoas estão te acusando e você fica calado. Vamos ver que Deus deu uma revelação à esposa de Pôncio Pilatos, dizendo para ele que esse homem era um homem inocente. E ele sabia também que era um homem inocente. Aleluia. A gente vai ver que Pilatos, ele vai arrumar uma estratégia para ver se consegue livrar Jesus. Ele vai procurar um meio para poder escapar. Na verdade, tudo que está acontecendo ali está trazendo algo para cima de Pilatos, porque Pilatos sabia que todas aquelas acusações eram fraudulentas. E quando Jesus chegou perante ele ali, estava a base da verdade e da mentira. Aleluia. E
foi colocado Pôncio Pilatos na parede para dizer: ou você faz a coisa certa, ou você faz a coisa errada. Pôncio Pilatos foi colocado ali frente a frente para Jesus, para que Pôncio Pilatos pudesse tomar uma decisão. Estava tomando a decisão dizendo: que tipo de cristão você é na hora da decisão? Porque a preocupação de Pôncio Pilatos era em fazer a coisa certa ou desagradar a multidão. A multidão estava querendo crucificar a Jesus, mas Pôncio Pilatos sabia que aquilo não era verdade, que aquilo não era coisa a se fazer a inocente, e por causa da maioria das pessoas, a decisão estava sobre a vida dele. Qual será a decisão que nós estamos tomando? Aquilo que é certo diante de Deus, ou aquilo que a maioria das pessoas estão nos olhando? Quem nós estamos procurando agradar? A multidão ou fazer a coisa certa a se fazer? Porque assim que foi feito na vida de Pôncio Pilatos, nós vivemos isso todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, lá na rua, na igreja, em qualquer lugar. Deus nos coloca, e aí? Você vai ser com os demais que estão pedindo a transgressão da minha palavra, ou você vai fazer a coisa certa? Somos levados em todos os momentos, somos testados em todos os momentos da nossa decisão. Qual será a nossa decisão? Porque essa decisão trará para mim, para você, ou vida ou trará morte. Vamos ver que Pôncio Pilatos coloca a decisão no povo e vai lavar as suas mãos. Deuteronômio, no capítulo 21, vai dizer que quando uma pessoa ela estivesse andando e encontrasse um morto no caminho, ela deveria procurar a cidade mais próxima. E essa cidade procuraria os sacerdotes. E esse sacerdote tinha que pegar o bezerro, matar o bezerro, apresentar em oferta de culpa, lavar as suas mãos, para que aquela aldeia fosse inocentada perante Deus. A gente vai ver que nós lavamos as nossas mãos e não tomamos a decisão correta, não vai mudar aquilo que nós deixamos de fazer. É como nós estamos vendo coisas erradas dentro de casa, e a gente olhar e falar: olha, eu não estou fazendo, não quero nem ver. Isso não vai impedir de, quando vier a consequência daquilo, você também ser responsável por isso, porque você irá ter que colher disso, da sua falta de decisão. Eu lavo minhas mãos, para na hora que vir a merda dizer: tá vendo? Eu falei na hora para você se impor. Não, isso aqui não é bom, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui vai trazer consequências graves para a nossa vida. Precisamos nos posicionar. Lavei as minhas mãos. Lave não, tome decisão, atitude. Não adianta conhecer, não adianta estar de frente com Jesus e Jesus dizendo: você vai deixar? Negativo, eu estou olhando, não, a palavra de Deus diz assim: olha, isso sobrecaiu na vida de Judas, isso sobrecaiu na vida de muitos que a Bíblia está dizendo, e a consequência foi grave, que nós viemos consertar a nossa vida,
por que isso? Porque nós lutávamos por muita coisa que não trazia benefício nenhum para nós. A gente queria, dia de sexta-feira, sair para tomar cachaça. E quando a gente saía, chegava em casa, a mulher dizer, a gente brigava com ela. Ah, não posso fazer nada. Tudo você tem que falar. Brigava para fazer o errado. Por que agora não briga para fazer o certo? Aleluia! Porque a consequência vai vir. Eu lavo minhas mãos, não estou nem vendo, está vendo sim. Tome uma atitude. Porque tem coisas que não dá para voltar atrás. Aleluia! Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus! A gente vai ver algo aqui interessante. Quando Pôncio Pilatos ele foi para a Judéia, havia sempre um contrito entre o povo judeu e o exército de Roma. Por quê? Porque todos que iam para lá, eles batiam de frente com a religião, o judaísmo. E os judeus, eles não baixam a cabeça para aquilo que a lei de Deus estabelece para eles. Aleluia! E havia sempre um contrito. E Roma já estava cansado. O imperador já estava cansado daquele contrito. E mandou Pôncio Pilatos. Ele viu e entendeu que bater de frente com a religião deles não ia dar certo. Ele tenta conciliar para que se fosse manter a paz, para que o seu nome perante o imperador tivesse bem. Ele, para poder estar bem com lá, ele foi procurar tomar uma decisão que iria prejudicar uma pessoa em detrimento de manter a sua paz com Roma. Mas, depois desse fato, de ele não tomar a decisão certa, você sabe o que foi que aconteceu? Quem pediu a crucificação de Jesus foram os líderes da Judéia. Foram os líderes religiosos que pediram a crucificação de Jesus. E por Pôncio Pilatos não fazer a coisa certa, vamos ver que o povo de Samaria foi para o Monte Gerizim para que pudesse estar adorando ao Deus deles. E quando eles estão subindo, há uma conversa que eles estavam subindo para poder fazer uma reunião para trazer uma revolução. Pôncio Pilatos toma uma atitude precipitada, manda os soldados ir lá e matar com todos. Você sabe quem foi pedir a cabeça de Pôncio Pilatos? Foi aqueles mesmos líderes que fez com que ele fizesse uma injustiça. Você sabe o que é que aconteceu com Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos foi chamado pelo imperador, e quando chegou lá foi destituído do seu cargo. E ele chegou a uma tremenda miséria em sua vida, que ele se suicidou. Ai daquele por quem o Filho de Deus é traído. Decisões que podem trazer vida ou podem trazer morte. Deus está dizendo: escolha Jesus. Escolha Jesus, pois Ele será contigo. Pastor, Jesus vai voltar amanhã, você vai para o céu, porque você fez a coisa certa. Amém? Vamos colocar de pé e agradecer o Senhor.